Olá, a graça e a paz, eu sou o pastor Tarcísio, do canal Cidadania com Cristo, também sou pastor presbiteriano, e hoje a nossa ideia é a gente bater um papo, conversar um pouco acerca do Espírito Santo. Bom, se você acha que esse tema é legal, é bom, eu já queria pedir a você que você curtisse aí o nosso vídeo, ou não, que nós vamos ver, poder sentir um pouco se está sendo útil ou não. Também quero lhe convidar a estar conosco no canal, para que a gente possa crescer juntos, estudar juntos. Eu tenho certeza que esse canal vai ser uma bênção para mim, uma bênção para você. E se você achar bom também, ativa aí o sininho. Todas as vezes que nós colocarmos algum estudo, nós vamos colocando o estudo, vocês vão saber o estudo que nós estamos colocando, o vídeo, e aí nós vamos poder bater um papo, conversar e crescer juntos. Bom, a nossa proposta hoje é falar um pouco sobre a ação do Espírito Santo na vida do cristão. Veja, não é a pessoa do Espírito Santo, a segunda pessoa da Trindade, até porque isso é um estudo longo, e um vídeo de 10, 15 minutos, ele não vai poder esgotar o assunto. Mas a gente vai pensar um pouco sobre a ação do Espírito Santo na vida do crente. Desde o princípio, desde a criação do mundo, nós vemos o Espírito Santo, o Espírito Santo trabalhando na economia da Trindade, quando Moisés escreve dizendo que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas na face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, desde a época do Antigo Testamento, o Espírito Santo já agia na criação e ele sempre agiu no povo de Deus, muito especialmente no Antigo Testamento, no povo de Israel, que foi o povo escolhido para poder falar de Deus para as nações pagãs. A ação do Espírito Santo ela é mais evidenciada no Novo Testamento, pelo simples fato de que Jesus ele ia ser assunto aos céus e iria deixar o seu substituto, que era o Consolador, o Espírito Santo, que ele foi enviado pelo Pai. E os nossos símbolos de fé dizem que Deus, ele desde a eternidade, Cristo sai de Deus com a mesma essência e o Espírito Santo dos dois. E logo nós precisamos entender que não existe salvação sem o Espírito Santo. Não tem como ser salvo se o Espírito Santo não for a habitação, se o Espírito Santo não estiver fazendo morada no cristão. O apóstolo Paulo, ele nos fala sobre isso, sobre o selo. Nós vamos ver daqui a pouco. Porém, antes um pouco, eu quero falar um pouco sobre uma conversa que Jesus Cristo teve com um homem chamado Nicodemos. João 3 diz que Nicodemos saiu de madrugada, da noite, foi ter com Jesus Cristo, e existem muitas especulações por que ele foi ter com Jesus Cristo à noite. Uns dizem que foi porque ele era um homem muito ocupado, outros dizem que ele foi porque ele tinha vergonha, porque ele era um dos principais da sinagoga. O fato é que ele conversou com Jesus Cristo sobre a salvação, e Jesus Cristo afirma exatamente assim, João 3, capítulo 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Então, é o Espírito Santo que faz a ação, é o Espírito Santo que age na vida do cristão. E aí, Jesus explica a Nicodemos que se não for através do Espírito, não tem salvação. Já o apóstolo Paulo, em suas cartas, por exemplo, na carta que ele escreve aos Efésios, no capítulo 1, no versículo 13, ele vai dizer que o Espírito Santo é selo. Ele diz assim: em quem também vós, depois de que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa vocação, tendo nele crido, fostes selados
com o Espírito Santo o Evangelho com o Espírito Santo da promessa. Eu vou repetir. Em que também vós, depois de teres ouvido a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, não há salvação sem o Espírito. E o Espírito Santo, quando há conversão, porque é ele quem convence, ele é o selo. E aí, para nós, né, que praticamente hoje não usamos mais selo, a gente não, principalmente os mais novos, eles não conseguem compreender o que seria um selo. Mas eu tive a curiosidade de pegar no dicionário bíblico o conceito de selo na época de Jesus. O dicionário diz assim: era uma peça usada para fazer uma impressão. Ou geralmente essa impressão era em uma argila ou em uma cera quente, para indicar propriedade, autenticidade ou acordo. Os selos antigos eram feitos de material duro, ou pedra, ou marfim, ou madeira, com letras ou desenhos gravados ao contrário, semelhante a um carimbo que nós temos hoje, não é? O termo também era usado figuradamente como um sinal para indicar autenticidade, propriedade, ou algo oculto ou secreto. Então, o que é que acontecia? Por exemplo, quando alguém ia enviar uma carta, uma correspondência, ele pegava na emenda da correspondência, colocava um pouco de cera quente e, normalmente, ou era um anel ou era um pingente, que ele pegava ali naquela cera quente e apertava, e quando levantava, ficava a marca daquela pessoa, daquele cidadão, né? Normalmente eram pessoas importantes. E aí ele indicava que aquela carta pertencia a ele. E os selos eram assim, quando se faziam acordos da mesma forma. E aí quando o apóstolo Paulo diz que nós somos selados pelo Espírito Santo, com o Espírito Santo, ele quer dizer primeiro que nós somos marcados pelo Espírito. Como também o selo do Espírito indica de que todos os cristãos verdadeiros, que são habitação do Espírito, eles são selados pelo Espírito e eles pertencem único e exclusivamente a Deus. Então, primeiro, o selo demonstra isso, né? A quem nós pertencemos. E também o selo vai mostrar a prioridade, né? A questão de quem somos. Nós somos cristãos e pertencemos a Deus. Apocalipse, no capítulo 9, versículo 4, diz assim: e foi-lhe dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem às árvores algumas, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Então, aqueles que têm o selo, eles pertencem a Deus. E que selo é esse? É o Espírito Santo. Aqueles que não têm o selo, eles não pertencem a Deus. Então, são dois tipos distintos de pessoas. Os salvos, selados, não é? Aqueles que o selo ele faz habitação, o Espírito Santo mora e sela, e aqueles que não têm. O selo demonstra a propriedade. Por exemplo, ainda em Apocalipse 5, no versículo 1, mostra que o cordeiro pega um livro, e aí João observa e diz o seguinte: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, com 7 selos do Espírito Santo. Então, aquele livro que tinha os selos, aqueles selos demonstravam que eles pertenciam àquele que tinha toda a autoridade para abrir os selos. Ainda em Coríntios, o autor, não é Paulo, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22, diz assim: mas aquele que vos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em vosso coração. Ou seja, além de ele selar e demonstrar a quem nós pertencemos, que nós somos propriedades de Deus, o Espírito Santo é o penhor, e aqui o penhor significa garantia de salvação. Ou seja, todos aqueles que são selados pelo Espírito Santo, eles têm a certeza de que são salvos. Ele é selado pelo Espírito. Então, primeiro, o Espírito Santo sela, depois ele garante.
E sem o Espírito Santo não há salvação. Bom, é o Espírito Santo quem faz a igreja crescer, porque se é ele quem sela, e ele garante, não é se é ele que mora, então é ele mesmo que faz a igreja crescer, não é? E é ele quem faz a formação da igreja, porque a igreja é formada por todas as pessoas que são seladas pelo Espírito Santo. Bom, em 1 Coríntios 3,16, vai mostrar que o Espírito Santo habita na igreja com o princípio de fazer da pessoa ter uma nova vida. Diz assim, 1 Coríntios 3,16: não sabeis que sois santuário, e que o Espírito Santo habita em vós? Ou seja, a ideia é, além de selar, é o Espírito Santo que, ao dirigir o crente, faz com que o crente ande em novidade de vida, ande olhando para o alto, e ele tenha o desejo de ser santo, assim como Deus é santo. É o Espírito quem faz essas questões. Ainda em 1 Coríntios 12:4, nós lemos assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Ou seja, é o Espírito quem sela, é o Espírito quem garante, é o Espírito quem habita e faz a pessoa santa, e é ele que, na época do apóstolo Paulo, dava também os dons espirituais. Então, se eu perguntar assim, a princípio, qual é a função do Espírito Santo? Na igreja, nós já temos algumas. Demonstrar quem a igreja pertence, demonstrar que é ele quem salva, assim, ele quem efetua a obra da salvação no coração do homem, ele dá os dons, não é? Jesus Cristo faz essa promessa em relação a isso. Por exemplo, quando ele estava conversando com os discípulos, no capítulo de João, no livro de João, no capítulo 16, versículos 13 e 14, Jesus Cristo afirma assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará coisas que hão de vir, e ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e vos há de anunciar. Então, o Espírito Santo, ele faz com que a igreja cresça, ele forma a igreja, e o Espírito Santo dirige a igreja. Quando alguém pergunta, diz assim, mas Cristo é o cabeça da igreja, ou Cristo é o rei da igreja, e como é que ele pode dirigir a igreja? Através da ação do Espírito Santo que ele deixou para que a igreja fosse guiada por ele. Um outro texto que nós poderíamos ler, ainda no capítulo 16 de João, no versículo 8, a afirmação de Jesus é a seguinte: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Logo, nós entendemos que a ação salvadora não é através da retórica do homem, da pregação do homem, mas da ação do Espírito Santo no coração do pecador, que faz com que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Ou seja, é ele quem convence o pecador para que o pecador olhe para si e diga assim: sou pecador, agora eu preciso andar em justiça por causa do juízo de Deus. É ele quem nos traz essas questões. Também é o Espírito Santo quem ensina e quem direciona a igreja no caminho que deve andar. É ele quem instrui acerca do entendimento da palavra, por exemplo, acerca de estar com as pessoas nos momentos difíceis, né? Cristo chama o Espírito Santo de Consolador. No capítulo 14 de João, no versículo 26, Jesus afirma o seguinte: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então, de que forma Jesus instrui a igreja que pertence a ele? Através do Espírito Santo, que fará lembrar tudo que Jesus disse. O interessante é que nessa época, logicamente, a Bíblia não estava escrita. E também os escritos bíblicos, eles não eram in loco, não é? Jesus ia falando e as pessoas escrevendo. E aí, logo, quando observamos esse texto, logo entendemos que os evangelhos que foram escritos depois, foi o Espírito Santo que os fez lembrar de todas as palavras que Jesus falou
para que eles pudessem escrever. No capítulo 15, versículo 26, é interessante para a gente, porque lá vai falar sobre a videira e os ramos e sobre, não os frutos, eu queria que você depois lesse lá com atenção, capítulo 15, a partir do versículo 1, Jesus Cristo vai estar sempre falando sobre o fruto, aquele que está em mim, ele dará fruto, depois ele diz muito fruto. E no versículo 26, Jesus afirma o seguinte: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte de meu Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, ele dará testemunho de mim. O apóstolo Paulo, quando estava para ir para Jerusalém, ele chama os presbíteros de Éfeso, e no capítulo 20 do livro de Atos, nós observamos ali uma conversa do apóstolo Paulo com os presbíteros de Éfeso. E nos versículos 22 e 23, Paulo afirma o seguinte: e agora, constrangido em meu espírito, ele dizendo que estava constrangido no espírito dele mesmo, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Então, Deus usou alguns amigos do apóstolo Paulo, alguns irmãos do apóstolo Paulo, para dizer: apóstolo Paulo, não vá para Jerusalém, porque lá, o que está esperando lá são tribulações, cadeias, possivelmente a morte, até porque o apóstolo Paulo, nesse mesmo texto, disse que não iria mais ver os presbíteros de Éfeso. Então, o Espírito Santo dirige as pessoas que são habitação dele, né? Que fazem dele templo. Bom, o Espírito Santo deve governar o cristão. As ações do Espírito Santo no cristão devem sobrepor as ações humanas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 18, ele dá o seguinte conselho àqueles irmãos da igreja de Éfeso: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, quanto mais cheio do Espírito nós estivermos, mais a vontade de Deus nós vamos fazer. Quanto mais cheio do Espírito nós tivermos, mais obediência a Deus nós teremos, e nós seremos mais obedientes a Deus. Agora, o Espírito Santo tem o seu fruto. Escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, versículos 22 e 23, o apóstolo Paulo afirma o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, nós falamos do capítulo 15 de João, quando Jesus diz assim: aquele que estiver em mim, esse dará fruto. Mas que fruto é esse? Algumas pessoas dizem assim: não, é fruto de arrependimento, é fruto de evangelização. Mas nós entendemos que o fruto ali era o fruto da obediência no Espírito. E aí aquele que é obediente no Espírito, ele sempre dará frutos de amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E por fim, existe a responsabilidade humana. Veja, o Espírito Santo, ele habita no homem e ele dominará o homem, mas existe a responsabilidade humana. A carta aos Hebreus, ela vai dizer que nós devemos seguir a paz e a santificação, sem a qual nós não veremos a Deus. Somos nós que perseguimos esses dois elementos, a paz e a santificação. E escrevendo ainda aos Efésios, o apóstolo Paulo afirma o seguinte: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual foram selados para o dia da salvação. Ou seja, o Espírito Santo domina, mas nós precisamos buscá-lo e dar vazão ao Espírito Santo, para que ele haja na nossa vida de forma concreta. Ainda que aos Efésios, o apóstolo Paulo diz que nós podemos apagar a chama do Espírito Santo, limitar a ação dele na nossa vida, porque ele não entra na nossa vida como um ladrão. Deus coloca o Espírito Santo, faz o Espírito Santo habitar em nós, mas nós também temos a responsabilidade de buscar a Deus através da leitura da palavra, de oração, e entender que nós temos uma responsabilidade em relação à ação do Espírito Santo sobre nós. Então, se nós perguntarmos qual é a ação do Espírito Santo, primeiro, não há salvação sem o Espírito Santo.
Depois é Ele quem sela, para demonstrar a quem pertencemos. É Ele quem garante a salvação, porque Ele é o penhor da nossa salvação. É Ele quem faz a igreja crescer. É Ele quem orienta a igreja. É Ele quem ensina e direciona a igreja o caminho que ela deve andar. E, por fim, é o Espírito Santo, através da sua ação, que vai nos fazer dar fruto, o fruto dele. E todo aquele que tem o Espírito Santo, e de fato é cristão, porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que nós fomos eleitos para sermos conforme a imagem do seu Filho. Ele terá sempre o desejo de obedecer a Deus. Que Deus nos abençoe, lhe dê muita graça, lhe dê muita paz. E o próximo vídeo que nós vamos fazer em relação ao Espírito Santo vai ser sobre a santificação. Que o Senhor vos abençoe. Não esqueça de, no final, dar o seu like se você achou que as informações foram úteis para a sua vida espiritual e de se inscrever no nosso canal. Que o Senhor vos abençoe.